Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Como você está? Eu sempre faço essa pergunta, não por costume, mas esperando realmente que você esteja bem. Nós vamos para a mensagem do programa Esperança Bíblica de 15/11/2020. Amém? Vamos ter uma palavra de oração antes. Se você puder aí, aonde você estiver, curve sua cabeça, fale com o Senhor, amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse final de semana, te agradecer, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, por estar conosco, Deus, em todos os momentos, Pai. Queremos te agradecer porque mais uma vez, Senhor, em mais um dia, o Senhor nos foi por socorro, por cuidado, por amor, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Quero te pedir nesse momento, ó Pai, por todos aqueles que vão assistir essa mensagem, Senhor, que o Senhor fale aos corações do meu irmão e da minha irmã, Senhor, para a glória de Deus. Peço, Pai, que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos, para que, ó Deus, a tua vontade seja feita, para que a tua mensagem, ó Pai, toque os corações, ó Deus, e que haja, ó Pai, renovo, transformação, vida, reconciliação com o Senhor Jesus, que haja quebrantamento, Pai, que haja um momento de humildade, Pai, na tua presença, aonde o meu irmão e a minha irmã possa reconhecer, ó Pai, a tua soberania, sobretudo o teu amor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? O título da mensagem de hoje: Quando o céu for o seu alvo. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. E no capítulo 23 nós vamos ler do versículo 39 ao 43. Lucas 23, do 39 ao 43. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim a palavra de Deus: um dos malfeitores crucificados, blasfemava contra ele quem? Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro malfeitor, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este é o Senhor Jesus, nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, quantas vezes eu preguei sobre esse texto, e hoje o Senhor Jesus, nesse domingo, o Senhor Jesus confirmou que eu deveria mais uma vez levar uma mensagem sobre esse texto. Nós lemos a palavra de Deus e todos os dias a palavra de Deus fala conosco em algum aspecto das nossas vidas, ou em vários aspectos das nossas vidas, que a palavra de Deus deseja falar, deseja modificar, deseja que nós sejamos transformados. E eu escrevi algumas coisas aqui para dividir com vocês. Terminei essa mensagem agorinha. Essa mensagem, meus irmãos, ela registra um fato que ocorreu com dois malfeitores, dois ladrões, dois homens que conduziram suas vidas pelos caminhos da maldade, infelizmente. E esses estavam crucificados ao lado do Senhor Jesus. Dois malfeitores, ironicamente, crucificados, um do lado direito e o outro do lado esquerdo, ao lado
do Senhor Jesus. Jesus Cristo, vivendo a humilhação e a agonia da crucificação, ainda teve tempo para falar com esses dois malfeitores, para dar atenção a esses dois homens e propor aos dois, porque ele falou para que os dois ouvissem, propor a salvação ali, que estava sendo conquistada ali, na cruz do Calvário. Muitos, sem entendimento, olham para a cruz e nela enxergam apenas derrota, mas é exatamente ao contrário. E você verá que o que eu estou falando está registrado biblicamente. Um dos malfeitores não estava se dando conta que, ao invés da cruz ser derrota, é exatamente na cruz que a salvação estava sendo consumada, estava sendo conquistada pelo Senhor Jesus. Era propósito de Deus que Jesus Cristo fosse crucificado, para que até os dois ladrões da cruz fossem salvos. E nós vamos ver no texto que um deles entendeu isso, o outro não. O outro ainda estava enraizado nas coisas dessa terra, que são passageiras, mas o outro não. O outro entendeu, por isso que o título da mensagem é Quando o Céu For o Seu Alvo. E um desses homens entendeu que precisava mudar o alvo, que tudo aqui é passageiro, tudo aqui vai ficar aqui mesmo, vai ser consumido aqui mesmo. Ele entendeu isso. E lá na cruz, ele mudou o seu alvo. Nos minutos finais, nos momentos finais da sua vida, ele entendeu que era necessário mudar o alvo. Vamos, através da palavra de Deus, permitir que o Senhor Jesus mude o nosso alvo nessa noite. Não é errado, meus irmãos, nós almejarmos coisas boas nessa terra, mas se isso for o primeiro na nossa vida, algo está errado. O primeiro tem que ser o Senhor Jesus. Ele abençoa, ele tem prazer em abençoar o seu povo, os seus filhos, mas ele tem que ser o motivo, ele tem que ser o alvo, junto com o céu. Vamos lá, versículo a versículo, tirar ensinamentos para as nossas vidas, e quem sabe o nosso coração se quebrante nessa noite ainda, e que nós venhamos a ouvir a voz do Senhor e entender que Ele precisa ser o primeiro na nossa vida. O Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos lá, o versículo 39 diz o seguinte, olha: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra o Senhor Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Que nós tiramos daqui, meus irmãos, o desconhecimento do homem acerca da salvação. Aquele homem queria ser salvo da morte ali na cruz, mas ele não queria ser salvo da condenação eterna, que é a paga do pecado. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas a salvação é o dom gratuito dado por Jesus. Nós tiramos desse versículo o completo desconhecimento do homem com relação à salvação, porque Cristo estava exatamente conquistando a salvação da condenação eterna ali na cruz. Quantas vezes, e acho que domingo passado eu disse, do que nós precisamos ser salvos.
de nós mesmos. É a primeira coisa que acontece. Nós somos salvos de nós mesmos quando nós mudamos a nossa perspectiva, aquilo que nós ansiamos, nós mudamos o nosso alvo. O alvo passa a ser o Senhor Jesus. Mas esse homem não entendeu. Ele achou que ali na cruz estava acontecendo derrota. E era exatamente o contrário. Isso prova que a humanidade desconhece, na figura desse homem, a humanidade desconhece a salvação, o plano da salvação que está em Cristo Jesus. Que essa noite a nossa perspectiva venha a ser mudada, modificada. Que o nosso alvo seja o Senhor Jesus. Foi no dia de hoje eu vi uma notícia, e como é tempo de fake news, eu não sei o quanto de verdade tem nessa notícia, mas a notícia dizia que o próprio Faustão já não queria mais fazer o programa que ele faz aos domingos. Eu fico imaginando, sei lá, não sei se passa pela cabeça desse homem que esse programa já não faz mais sentido para ele próprio. Toma a liberdade de colocar aqui estas questões. Fico imaginando que talvez já esteja enfadado de todos os domingos fazer o mesmo programa, com a mesma temática, sem uma perspectiva do céu. Eu estaria enfadado. Não sei, 20, 30 anos fazendo a mesma coisa. É como às vezes nós lemos, né, nas genealogias, o quanto de fato nós acrescentamos de coisas boas para a humanidade. Esse homem aqui não entendeu nada do que estava acontecendo na cruz do Calvário, quando ele disse: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E Cristo estava exatamente querendo salvar a eles, porque Cristo não precisa ser salvo, ele é Deus. O Cristo é Deus encarnado aqui na terra. Foi a passagem de Deus durante 33 anos aqui na terra. E quem entende e acredita na Trindade sabe do que eu estou falando. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É o que nós tiramos daqui hoje. Talvez amanhã essa passagem fale conosco de outra forma, como falou alguns domingos atrás, porque me lembro que eu preguei uma mensagem sobre essa passagem. O versículo 40 diz assim, olha: respondendo-lhe, porém, o outro malfeitor, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença. Os três estavam ali crucificados. Sabe o que nós tiramos daqui? Esse outro malfeitor, a humildade em reconhecer Deus e o seu filho que estava ali crucificado. Nos momentos finais da vida desse homem, ele reconheceu Deus e o seu filho Jesus Cristo. Eu fico me perguntando, meus irmãos, se a humanidade, nos seus momentos finais, reconhecerá o Cristo salvífico, reconhecerá o Senhor Jesus Cristo como Salvador das suas vidas, em tempo de ser salvo. Muitos acreditam e dizem, na verdade, que essa questão da salvação é uma loucura dos crentes. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e faça um cross-check com os noticiários e tire as suas conclusões, porque eu não quero te induzir a elas, mas eu quero que você leia as Escrituras e faça uma comparação com os fatos, com as notícias,
e veja se a questão da salvação é realmente loucura dos crentes. A própria Bíblia diz que, na verdade, realmente, para a humanidade, Cristo é loucura. Está tudo certinho. Seja um louco como eu. Acredite na salvação em Cristo Jesus. Vamos adiante. O versículo 41 diz o seguinte: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Olha como esse segundo malfeitor tem uma visão completamente modificada ali nos momentos finais da sua vida. E o que nós tiramos daqui? A humildade em reconhecer que nós somos falíveis e que Jesus Cristo é perfeito, porque ele diz: este aqui é o Senhor Jesus, este nenhum mal fez. Nenhum significa 100%. A Bíblia diz que em Jesus Cristo não há dolo, não há pecado. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas de homem, mas ele não se deixou corromper por nenhuma delas. Sendo homem, esteve aqui na terra e provou que, sendo homem, era possível viver uma vida íntegra, viver uma vida de acordo com os preceitos do próprio Deus. O Senhor Jesus Cristo provou isso. Vamos adiante. O versículo 42 diz o seguinte: e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Que nós tiramos daqui, quando o seu alvo, o meu alvo, for mudado, quando o nosso alvo for mudado, não será o fim, como mostra o texto, mas o começo. Quando nós modificarmos o nosso alvo, e quando o nosso alvo for o Senhor Jesus e o céu, não será o fim, ainda que seja nos segundos finais da nossa vida. Não será o fim, mas o início de uma nova vida. É no fim aqui, a Bíblia mostra no final da vida desses homens, que a vida de um deles começou. Porque ele mudou o alvo. Ele estava com o próprio Deus ao lado dele. E acho que ele imaginou: preciso fazer algo de diferente na minha vida, ainda que seja nos minutos finais. Será que Deus não está falando comigo? Será que Deus não está falando com você? Que ainda é tempo, há tempo para que nós venhamos a mudar o nosso alvo, tirarmos um pouco o nosso foco dessas coisas que passam e que aqui ficam, e entronizar a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso olhar para o céu, para a cruz de Cristo, para o Senhor Jesus. Eu não sei se esse termo existe, mas nos desmaravilharmos das coisas dessa terra e nos maravilharmos com as coisas do céu. Perdoe até a nossa simplicidade no falar e no pregar, mas que nós possamos de verdade fazer com que o seu coração seja atingido pela mensagem salvífica de Cristo. O versículo 43, o Senhor Jesus responde para aquele malfeitor. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje,
nós tiramos daqui algumas coisas. Cristo responde, meus irmãos, pessoalmente, porque esse malfeitor, esse ladrão, ele fez a pergunta diretamente ao Senhor Jesus, e aqui está provado que o Senhor Jesus não precisa de intermediários. Ele respondeu: ainda hoje, ainda nessa noite. Eu não sei, de verdade, meus irmãos, eu não conheço a vida daqueles que assistem às minhas mensagens, mas Cristo conhece. E se você estiver nos minutos finais da sua vida, se você estiver bem, não importa, ainda dá tempo, porque Cristo responde, nós tiramos daqui. A outra coisa que nós tiramos apenas desse versículo: Cristo tem senso de prioridade nas suas respostas. Ele disse: ainda hoje. Senso de prioridade nas respostas. É para agora, não é para amanhã, não é para depois. Tenha o mesmo senso de prioridade com Cristo, em buscá-lo, em mudar o seu alvo. Talvez você diga: mas está tudo bem, irmão Leandro. Será mesmo? Será que está tudo bem? Será que tudo que eu e você estamos vivendo não é passageiro? São fragmentos de felicidade? Às vezes nós nem nos lembramos, não é mesmo? Já passou. Às vezes nós nem nos lembramos no outro dia do motivo da nossa alegria do dia anterior. Eu quero te dizer que Cristo é a alegria contínua. A alegria de ter o Espírito Santo morando dentro de nós faz com que nós nos alegremos. E eu te digo uma coisa: essa alegria não cabe dentro de nós, e em nós existe a necessidade de dividir essa alegria, como eu estou fazendo agora com vocês. Como eu disse aqui, Cristo responde pessoalmente às nossas perguntas. A outra coisa é que quando ele responde, ele tem senso de prioridade nas suas respostas. Ele disse aqui, é hoje. É hoje. É hoje, talvez, o dia da sua decisão. E o terceiro ponto que eu tiro apenas desse versículo: tem um lugar preparado. Cristo disse na palavra de Deus, lá em João: eu vou preparar morada para vocês. O lugar que eu vou, vocês estarão comigo. Queira estar com Cristo. Talvez você já tenha dado chance, meu irmão, para várias coisas na sua vida, mas te falta ainda, e eu preciso te dizer isso, talvez te falte dar uma chance para que o Evangelho atinja seu coração de cheio. Pum! Já pensou? Isso aconteceu com esse que vos fala no ano de 2002. Eu permiti que o Evangelho de Cristo invadisse o meu coração. E de 2002 até 2020, já são 18 anos, que eu sigo nessa mesma toada, dividindo o amor de Cristo com as pessoas, observando nas pessoas que elas precisam desse amor que um dia me alcançou. A gente prega, irmãos, de maneira simples, de tal modo que as pessoas entendam essa mensagem. Permita que o amor de Deus invada o teu coração, como invadiu o coração desse malfeitor. Nós vemos, meus irmãos, diversos relatos nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus Cristo curando, salvando prostitutas, curando leprosos, cegos, bebendo e comendo com pecadores, porque foi exatamente para isso que ele veio.
Agora, aqueles que se julgavam santos iam às escondidas falar com Jesus, porque tinham vergonha do Evangelho, até desejavam. E nós não vemos muitos registros, na verdade nós vemos o contrário, de pessoas ricas, infelizmente, sendo salvas, de pessoas que se consideravam sãs, e o próprio Senhor Jesus falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médicos. Eles mesmos já se intitulam sãos. Eu não preciso de Cristo. Inclusive, quando eu estava pensando nessa mensagem, eu fiquei pensando no título dela, se o título dela deveria ser Quem Precisa de Cristo? E na verdade, quando eu fui ao culto hoje, o Senhor colocou no meu coração qual deveria ser o título, e o título da mensagem é: quando o céu for o seu alvo. Quando o céu for o seu alvo, a sua perspectiva, a sua expectativa de vida vai mudar. Você vai desejar outras coisas, menos maravilhado com as coisas que aqui ficam e muito mais maravilhado com as coisas celestiais. Como eu disse, não é errado desejar ser próspero, não tem erro nisso, não é errado, mas se o seu objetivo for só esse, alguma coisa está errada. O apóstolo Paulo abandonou todas essas coisas pela excelência, pela busca do excelente conhecimento do Senhor Jesus. Ele precisou cair do cavalo, literalmente, a caminho de Damasco. Ele tinha uma carta em suas mãos para perseguir os cristãos e aprisioná-los e matá-los. Mas ele teve um encontro pessoal, por isso que eu disse que Cristo responde pessoalmente às nossas perguntas. E o apóstolo Paulo fez uma pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus Cristo responde a ele: eu sou aquele que você persegue, Paulo. E desse momento em diante, o apóstolo Paulo, que era perseguidor dos cristãos, você sabia? O apóstolo Paulo perseguia os cristãos achando que estava cumprindo a palavra de Deus. Ele era judeu dos judeus, cidadão romano, eloquente, estudado, conhecia a lei, mas não conhecia o amor de Cristo. E infelizmente, como nós vimos aqui, um dos pontos da pregação, a humanidade desconhece completamente o plano da salvação que está em Cristo Jesus. E eu quero essa noite, através do Espírito Santo, que você venha conhecer esse plano. Esse plano é fazer decisão por Cristo, meu irmão. Entregue-se a Ele, ainda dá tempo. Não espere para amanhã, porque o Senhor Jesus tem senso de prioridade nas respostas que Ele tem para mim e para você. Respostas que trazem vida, que trazem reconciliação com Deus. E eu concluo essa mensagem dizendo: quando o céu for o seu alvo, será o início e não o fim de uma nova vida. As coisas materiais que se corrompem, que estragam, não serão mais a sua prioridade, o seu alvo principal, mas o próprio Cristo. Você fará, quando o seu alvo for o céu, você fará a decisão pelo próprio Cristo, e pode ser essa noite. Ele te responderá, porque como nós vimos aqui, no versículo 43, ele responde pessoalmente. Ele tem prazer em ser um Deus pessoal. Você passará a sentir o amor de Cristo na sua vida, e é interessante que esse amor se espalhará.
se espalhará porque você não conseguirá conter o amor de Cristo dentro de você. Talvez você comece a fazer como eu, de 2002 para cá, pregando o evangelho do amor de Cristo. Você passará a sentir o amor de Cristo. E por fim, o céu, título da mensagem de hoje, será o seu alvo. Jesus Cristo será o seu alvo. Amém? Que essa mensagem tenha falado ao seu coração, como falou ao meu. Vamos orar? Pai, quero te agradecer por essa mensagem e que ela produza, Senhor, que ela atinja o coração do meu irmão. Que ele possa, Senhor, se quebrantar na tua presença, Pai. Esquecer um pouco dessas coisas que aqui ficam e colocar um pouco a mente no Senhor Jesus e no céu. Oh, meu Deus, fala ao coração, Pai, do meu irmão e da minha irmã nessa noite, Pai. Que o Espírito Santo, Pai, possa falar aos corações, Pai. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo venha convencer o meu irmão e a minha irmã de que Deus o ama. Deus o ama. Espírito Santo da verdade, faça isso nos corações nessa noite e daqueles que ainda vão assistir, ó Pai, essa mensagem ao longo da semana, ao longo, Pai, dos dias, em nome de Jesus. E se há alguém que sente, Pai, que é esta noite que deve fazer decisão por Cristo, que esse meu irmão repita comigo estas palavras: Pai, eu me arrependo dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, que vocês tenham uma excelente semana e, como eu sempre tenho dito aqui, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe aqueles que te rodeiam, que você seja luz aonde você estiver, que as pessoas vejam em você Cristo, para a glória de Deus. E eu espero que Deus nos dê saúde para nós nos encontrarmos domingo que vem em mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Um grande abraço, boa noite e tchau.